Boas, pessoal. Hoje vamos ver quais os dias-chave que vão fazer o mercado oscilar tanto positivamente como negativamente em janeiro de 2023. E porquê é que isto é importante? É importante pois há certos dias em que são comunicados certos relatórios de um grau muito importante. Estes relatórios indicam o estado da economia, o estado da inflação, o desenvolvimento no combate à inflação, entre outros. Por exemplo, no dia 14 de dezembro de 2022, o Banco Central Americano, ou seja, o Fed, comunicou que iam subir mais 50 pontos as taxas de juros, ou seja, 0,5%, e o mercado caiu nessa mesma semana 5% com base nesta notícia. Neste momento que estamos a passar um período no mercado de grande incerteza, inflação a valores elevados, é fulcral que não só estejamos atualizados sobre o que acontece no mundo fora, mas também tenhamos noção de quais as notícias que fazem oscilar o mercado. Ora, e dezembro já passou. 2022 foi horrível para o mercado, mas ser investidor é isso mesmo. É saber navegar também nas águas mais agitadas do mercado, pois os bons marinheiros não se fazem de mares calmos. Portanto, já sabem, antes do vídeo, antes de revelar os dias mais importantes de janeiro de 2023, temos de fazer uma pequena atualização ao portfólio. E então, apenas a Microsoft e a Texas Roadhouse é que cresceram ligeiramente a sua cota dentro do meu portfólio, pois também são as menos voláteis. E com o massacre que tivemos na semana passada, é normal as outras ações terem perdido uma pequena porcentagem para estas duas. Bem, e então vamos lá olhar para o calendário do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos da América. E podemos ver que tem imensas datas, mas não se assustem já. Nem tudo é relevante e vamos filtrar apenas o mais importante para extrair informação dos relatórios mais relevantes para operar na Bolsa de Valores. Logo no início do mês de janeiro, no dia 4, temos o inquérito de Jolts sobre o mês de novembro de 2022. Este inquérito vai nos dar informação acerca da empregabilidade nos Estados Unidos da América, tanto sobre quantos trabalhadores foram contratados, como ainda quantos foram demitidos ou ainda quantos deixaram o seu emprego. E porquê é que o inquérito de Jolts é importante, perguntam vocês? Bem, e esta métrica é importante porque o Fed indiretamente quer ver as vagas de emprego a descer. Mesmo que eles não comuniquem isso diretamente, esta métrica é algo fulcral na decisão de subir ou descer as taxas de juros, pois quantas mais vagas de emprego há, mais as pessoas têm a capacidade de trocar de emprego por um com um salário melhor. E durante períodos de macroeconómicos com a inflação elevada, há o risco de haver um wage price spiral, um dos maiores inimigos de uma economia. Porquê? Porque um espiral de preços e salários é a relação de causa e efeito entre o aumento de salários e o aumento dos preços. A espiral surge, pois o salário aumenta, melhorando a taxa de esforço, criando uma maior procura por artigos, fazendo assim que os preços subam. Então sim, dia 4 de janeiro é um dia fulcral para estarmos atentos e lermos o relatório Jolts para percebermos se esta inflação vai num bom sentido ou não. E depois, na sexta-feira, no dia 6 de janeiro, temos o primeiro relatório sobre a situação de emprego referente ao mês de dezembro, o que vai ser útil para fazermos comparações entre os jolts do dia 4 referente ao mês de novembro. Mais tarde, no dia 12, uma quinta-feira, temos o relatório mais importante do mês, o mais temido de todos, o Consumer Price Index, o CPI, pois este relatório é de facto aquele que nos dá a melhor informação possível para especular em relação às ações do Fed na próxima reunião, que será nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. E o que é o Consumer Price Index? Bem, o CPI é o índice do consumidor, ou seja, a inflação, basicamente. E este índice mede a mudança geral nos preços ao consumidor com base em setores diversos de bens e serviços ao longo do tempo. Se quiseres saber um pouco mais sobre isto, sobre o que é inflação, clica aqui no vídeo e depois volta para este para apontares o resto das datas de janeiro de 2023. Falta ainda salientar que este relatório acerca do índice de preços ao consumidor é referente ao mês de dezembro, um mês com um volume gigantesco de transações devido ao Natal e aos saldos. Portanto, sem dúvida que o Fed vai estar super atento a este relatório. E ainda no dia 12 temos o relatório Real Earnings, o que significa o real salário, pois este relatório indica quanto dinheiro o indivíduo ganha após o ajuste da inflação, que neste caso nunca vai ser um relatório positivo, certo? Estamos a valores elevados de inflação e pelo que aparenta ainda vai levar um bom bocado a descer. Bem, e isto de nunca ser positivo não é bem assim, pois este relatório faz comparações mês a mês e desde que haja um progresso positivo de descida, o mercado responderá positivamente também. Por curiosidade, esta é a fórmula para calcular o salário ajustado à inflação, para se quiserem saber
quanto é que os vossos salários perderam de valor em 2022. Bem, seguindo em frente, vamos deixar as coisas tristes de lado, não é? Ou não? No dia 13 temos o relatório Import and Export Price Index, que mede as variações de preços de bens e serviços adquiridos no exterior por parte dos residentes dos Estados Unidos, as importações, e mede as variações de preços de bens e serviços vendidos para o exterior dos Estados Unidos, as exportações. E perguntam vocês, mais uma vez e bem, onde está a importância deste relatório para nós investidores? Bem, estes índices são atualizados uma vez por mês e são nestes dados que tanto o FED como o governo americano se baseiam para medir a inflação e definir a política fiscal e monetária. Especialmente agora que a China está com isolamentos constantes devido às restrições do Covid-19, imensas fábricas fechadas, protestos anti-restrições do Covid, enfim. Por todos estes motivos é importante perceber se a situação da China está a melhorar ou não, pois a América depende deste país para imensos bens e serviços. Saltando agora para o dia 18 de janeiro, uma quarta-feira, temos o relatório do Producer Price Index, o PPI. Este índice mede a mudança média ao longo do tempo nos preços pagos aos produtores de bens e serviços nos Estados Unidos da América. O PPI é essencialmente um medidor da inflação no início de cadeia de produção, enquanto o CPI mede a inflação no consumidor final. E no dia 19 temos o Weekly Earnings, os ganhos salariais semanais para o quarto e último trimestre do ano 2022. Este relatório serve exatamente para comparar as subidas de salário em relação à inflação. Olhando para o anterior relatório do terceiro trimestre, tivemos uma média de $1.070 semanais, com as mulheres a ganharem 16,6% menos que os homens. E esta média entre as mulheres e os homens, estes $1.070 semanais subiram 6,9% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, ao mesmo tempo que a inflação subiu 8,3% sobre o mesmo período. Ou seja, a inflação subiu 1,4% a mais que os salários no terceiro trimestre. Isto demonstra uma perca de poder de compra, mas seria ainda pior se os salários tivessem crescido à mesma velocidade que o valor da inflação, pois nessa situação teríamos o que falámos há pouco, uma espiral de preços e salários, um dos, se não o maior inimigo de uma economia. Com isto fica apenas a faltar a data mais importante, ou seja, a reunião do FED, que como eu disse há pouco será no dia 31 de janeiro e dia 1 de fevereiro, e assim que for anunciado o relatório por parte do FED, aí sim ficamos a saber quando será a subida da taxa de juros e tentamos perceber quando será o pivot ou o U-turn por parte do FED. E chegamos ao fim das datas mais importantes do mês de janeiro de 2023. Aqui estão elas todas apontadas para ser mais fácil tirar print screen ou apontar no calendário. Fiquem atentos ao desenvolvimento no mercado este ano, porque vai ser um ano bastante atribulado. Obrigado por terem assistido e até já.